sei se vocês já passaram uma situação assim. Quando a minha mãe faleceu, uma coisa me deixou muito triste. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito boa. Então, uma pessoa de uma determinada religião foi no velório da minha mãe. Foi no velório da minha mãe e a pessoa era uma pessoa que ela era mulher de um ancião. Isso aconteceu, isso foi real, isso é verídico, isso aconteceu. E ela era uma mulher de um ancião. E o que ela fez? Eu tava ali, né? Todos, lógico, você tá num velório, você tá no sofrimento, na tristeza, né? No velório a gente sabe, choro, tristeza, né? Da alma, da mente, do espírito, né? E essa pessoa, eu observei ela, né? Porque eu não tava pra observar nada, porque quando morre alguém da nossa família, a gente só tá na tristeza e no sofrimento, cada um do seu jeito. Eu não conseguia derramar uma lágrima, mas minha tristeza, meu sofrimento, meu pranto era por dentro. E essa mulher, é uma coisa que aconteceu há muitos anos, isso, muitos anos mesmo, mas foi uma coisa que me gravou muito, isso foi muito triste pra mim. E ela começou a rir no velório, ria, mas ela, uma coisa natural dela de rir assim, sabe, aquilo me incomodou profundamente. Eu fiquei muito chateada com aquilo, muito triste, porque aquilo é uma coisa que me marcou, né, na minha vida, né. Então, a pessoa que eu mais amei na minha vida já tinha ido embora. Pra mim, eu não aceitava a partida, né. A gente não aceita, né. Podia me desesperar ali, né. Mas eu fiquei, acho que no choque que eu tive foi tão grande, né. Eu simplesmente não conseguia derramar uma lágrima. Depois, com o tempo eu fui. Porque pra mim, a minha mãe ela ainda estava viva, né? Ela continuou viva dentro de mim. Aquelas pessoas que a gente ama, é isso que acontece, eu acho, realmente. Elas continuam vivas dentro da gente, né? A gente é um pedaço delas, né? E isso foi muito triste pra mim, me chocou muito isso aí, essa parte que eu passei na minha vida, porque eu falei com as pessoas da minha família, que era da mesma igreja delas na época, e falei assim, olha, essa pessoa, ela tá rindo. Eu falei, isso é uma falta de respeito, uma falta de educação dessa mulher. E ela era mulher de um ancião, pior isso, sabia? Ela tava dando um testemunho terrível, aquela mulher. Ela rindo, como se estivesse no shopping, num lugar assim, que ela foi, ela tá acontecendo alguma coisa, ela contando com alguém, e rindo com aquela naturalidade. E eu falei, meu Deus, eu sou uma pessoa que eu já fui em velórios, de pessoas que faleceram, de pessoas de trabalho, que eu fui funcionária pública uma época da minha vida, trabalhei 10 anos em escola de prefeitura, acho que foi uns 9, mais ou menos uns 9 anos, chegou a ser 10. E eu entrei com 18 anos, como funcionária pública de escola, e depois saí com 26 anos, eu tinha 26 anos, mais ou menos na época. Mais ou menos isso. E eu sei que essa mulher foi uma coisa que ela fez terrível pra mim. A minha mãe era uma pessoa amorosa, gostava de flores, não tratava ninguém mal. Eu era um pouco geniosa, eu sempre fui assim, uma pessoa de falar as coisas, mas não pra maltratar ninguém, por favor. Pra pessoa, só se a pessoa me atacar, eu sou igual a todo mundo, né? Mas a minha índole sempre foi essa. E essa mulher, eu não falei nada pra mulher, eu só falei para meus parentes, para minhas irmãs, eu falei, olha, por que essa mulher tá aqui, já que ela tá rindo no velório da minha mãe? Porque eu nunca fiz isso. Eu jamais iria no velório de quem quer que seja, nunca. Eu iria pra rir naquele velório, entendeu? E ainda, depois de tudo isso, eu ainda passei por mentirosa. A pessoa ter coragem, cara de pau, dizer pra mim que não, imagina, ela não riu. Ela não riu não, você que tá ficando, ó, maluca. Entendeu?
a mulher rindo, depois que eu fui saber que essa religião, eles acham que é natural, morte, entendeu? A morte é natural porque não é da família deles, né? Aí tudo bem, aí você pode rir, é natural. Porque quando é na nossa pele, tudo que dói na nossa pele, a gente reclama. Na pele do outro, o outro pode aguentar e suporta, porque o outro não é nosso, não faz parte da nossa vida, não é assim o ser humano pensa, é assim. Ninguém sente a dor do próximo, o que ele tá sentindo na pele, na sua carne, no seu sangue. Então é fácil falar isso. Então, naquele momento, pra mim, que era a pessoa que eu mais amei na minha vida, que eu tava desnorteada, né, da cabeça, e com tudo que aconteceu, com tudo que eu passei, com 2 crianças pequenas, que na época eu tinha 2 crianças pequenas pra cuidar, e a minha vida pra bancar. Então, aquilo pra mim tava tudo tumulto na minha cabeça. E essa pessoa, ela fez isso, né? Então eu fiquei muito magoada, fiquei muito chateada com tudo isso. E eu achei que isso não se faz com ninguém, porque quando eu era jovem, eu sempre fui em velórios de pessoas que às vezes falecia, de amigos de trabalho, tudo, de pessoas. Eu ficava triste, profundamente triste, entristecida, chateada, muito chateada. Eu ficava aborrecida com isso, porque eu via aquelas pessoas chorando e eu sentia a dor delas e eu sentia vontade de chorar também, né? Então pra mim era triste. E ver aquilo foi muito ruim pra mim, muito. E aí, depois de muitos anos, eu fui entender que essas pessoas, elas não comemoram a morte pra elas, mas eu duvido que a morte de um parente delas, elas não sofram, né? A morte do outro pode até ser que elas ajam assim, né? Mas a dos parentes da gente não, né? Mas mesmo quando um morre, que não faz parte da nossa vida, que acontece, a gente fica triste. Quem tem coração fica triste de ver aquelas pessoas sofrendo, triste. A gente fica, entendeu? Então aquilo pra mim foi uma passagem muito triste. E depois de da própria família falar assim, olha, mas minha mãe sempre foi uma pessoa que amorosa, que gostava de fazer as coisas por todo mundo, entendeu? Ela tinha as passagens dela, que ela falava o que ela queria na hora dela, ali também, que ninguém é santo. Mas ela era uma pessoa assim, amorosa, ia nos lugares, deixava uma florzinha naquele lugar pra mostrar que ela foi ali, que ela foi naquele lugar, entendeu? Ela foi naquele lugar, então isso pra mim era lindo que a minha mãe fazia. Às vezes alguém fazia alguma coisa com ela, ela dizia, não, minha filha, entrega nas mãos de Deus. E eu já não, eu já tinha o gênio que eu ia, não, mãe, a pessoa falou isso de você, não sei o que, eu já queria ir lá e brigar com a pessoa. Minha mãe não. Minha mãe sempre foi uma mulher sábia, muito sábia. Então por isso, pela bondade dela, então eu queria defender ela a todo custo, né? Dependendo das coisas que fizesse, eu queria defender minha mãe, ela era minha mãe, né? Natural. E era uma pessoa que ela cuidava dos netos, tudo, né? A pessoa simplesmente chegou no túmulo dela e falou, olha, mas ela não queria tanto uma casa própria. Ela não queria tanto uma casa própria. Olha a casa dela aí, embaixo da terra. Aquilo acabou comigo, aquilo foi um punhal nas minhas costas, aquilo foi a coisa mais terrível da minha vida que aconteceu. Aquilo pra mim foi a morte, a pessoa falar aquilo. Foi muito triste, muito. Tem pessoas que não medem as palavras. E é engraçado, pessoas que minha mãe sempre, ai, vou fazer tal coisa, corria lá pra fazer, ai, fica aqui na minha casa, porque eu vou na casa da sogra, era assim. Esse homem, ele fez isso, era o genro da minha mãe, ele fez isso com ela. Isso foi a coisa mais terrível pra minha vida. Foi terrível. Eu nunca esqueci isso. Nunca. Eu sei que todos nós, olha, tudo vai morrer, não sabe o dia, né? Nesse dia eu falei assim, olha, esse homem, ele vai pagar isso que ele falou com a minha mãe, que ela não merecia. Um ano depois, o homem morreu de câncer. Ah, morreu de câncer. Eu falei, olha, morreu de câncer? Morreu de câncer? Eu também posso ter câncer a qualquer momento. Eu posso morrer também. Qualquer um pode, é uma doença que dá, é assim, somente mulher. Mulher é câncer no seio, na barriga, no útero, no fígado, no pâncreas, em qualquer lugar. Ah, desejou a morte. Não, a gente não desejou a morte. Eu só falei que minha mãe não merecia.
Minha mãe era uma pessoa bondosa, boa. E um filho que não fica do lado da sua mãe para defender um homem, para mim é a coisa mais terrível que existe. Porque um filho tem que ficar do lado da sua mãe, principalmente sabendo que sua mãe não era uma mulher ruim. Minha mãe nunca foi. Era um anjo aqui na terra. Para quem conhecia ela, era a mulher mais doce que existia. Entendeu? Minha mãe ela foi a pessoa mais doce para mim. Entendeu? Às vezes eu falava, não, mãe, isso é assim, mas para mim, ela era o amor da minha vida. Minha mãe foi um grande amor da minha vida. O amor que eu tinha pela minha mãe era um pedaço de mim. Entendeu? Então aquilo pra mim, aquilo foi um punhal nas minhas costas, foi algo terrível. O homem morreu. Ninguém desejou a morte dele. Mas ele morreu. Depois de um ano ele morreu, faleceu. A gente não tá pra semente, a gente vai morrer um dia. Todos nós. Mas eu jamais ia ficar do lado de um homem que fosse marido meu, namorado meu, qualquer coisa minha, contra minha mãe. Nunca. Jamais faria isso. Somente minha mãe. Ela estava no leito de morte, morreu. Ela tinha morrido ali, ela tinha falecido. Ela estava no caixão. E a pessoa fala, olha aí, debochando dela. Ela não queria tanto uma casa própria. Olha a casa dela aí. Quer dizer que quantas pessoas não têm casa própria aqui em qualquer país? E a pessoa queria uma casa própria, pagou aluguel a vida toda, né? Quer dizer que a pessoa tinha que só porque ela queria uma casa, ele teve a oportunidade dele de realizar o sonho dele, ela não teve de realizar o sonho dela. Ela tinha que, quer dizer que era o fim dela, era ali embaixo de 7 palmos de terra, mas que ela não conseguiu o sonho dela. Olha aí o fim dela aí, ó, com deboche. Uma pessoa que fazia de tudo para ajudar. Que quando era fim de ano, que a minha irmã ia para casa da sogra com o filho, minha mãe não tinha obrigação de ficar na casa dos outros como guarda-costa de casa de ninguém em São Paulo. E ela ia fazer isso. Minha mãe era uma pessoa maravilhosa. E eu era boba, eu era funcionária pública, que eu ia atrás da minha mãe, porque eu sempre, onde ela ia, eu ia junto. Então eu ia ficar nas casas dos outros, guardando casa alheia, sendo que eu não precisava disso. Eu não tinha necessidade disso, né? Eu não precisava disso. E essas mesmas pessoas são as que mais desprezam a gente. Que a gente faz as coisas e elas são as que mais desprezam a gente. Então isso é muito chato. Você vê isso. Você vê uma pessoa falar assim, mas Deus é Deus de justiça. Viu? Deus é Deus de justiça. A gente nunca vai desejar o mal de ninguém, nenhum ser humano nessa terra. Mas só que as pessoas, elas têm que ver o que elas falam, viu? Quando a minha mãe era uma serva de Deus, ela vivia nas igrejas. Ela era uma serva de Deus, minha mãe. Era uma mulher boa, era uma pessoa direita. Perfeita ela não era. Ninguém é, eu não sou, ninguém é. Mas pra mim ela era a melhor mãe do mundo, a melhor pessoa. Porque era uma pessoa humilde, era uma pessoa bondosa, de coração maravilhoso para ajudar os outros. Pedia as coisas pra ela, não sabia dizer não. Isso era o mal dela. Não saber dizer não para essas pessoas que são tão ingratas, que foram ingratas e muito.